Teste, som. Tinha ficado vermelho, cara. Alô, som. Só na cruz tu me exaltaste, quando em tudo eu te exaltei. Que mais pude eu ter feito, em que foi que eu te faltei? Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, Rei de piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, Rei de piedade de nós. Povo meu, que te fiz eu, dizem que te contristei, porque a morte me entregaste, em que foi que eu te faltei? Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te, bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, Rei de piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, Rei de Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal,
Eu te abri o mar vermelho, me rasgaste o coração. A Pilatos me levaste, eu te levei pela mão. Só na cruz tu me exaltaste, quando em tudo eu te exaltei. Que mais pude eu ter feito, em que foi que eu te faltei? Irmãos e irmãs, queridos internautas, a todos os que nos acompanham pelo Facebook e pelo Instagram da nossa Diocese de Araçatuba, nós vamos agora celebrar o ofício da paixão e morte do Senhor. A nossa liturgia de hoje é marcada por um silêncio muito grande, por uma simplicidade muito grande. Desde já eu os convido a se recolherem no silêncio em suas casas, a se recolherem no silêncio em seus corações, na intimidade com Deus. Vamos todos olhar para dentro de nós mesmos, com toda a confiança na misericórdia do nosso Deus que nos ama. Com o nosso bispo diocesano, vamos dar início em silêncio à liturgia, ao ofício da paixão do Senhor. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Primeira leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo,
o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheios de sofrimentos. Passando por ele tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo as nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o peso da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia, foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espírito
redime o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve, ó amor onipotente, que te entregou a cruz
Humilhou-se, obedeceu sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Por isso o Pai do céu o exaltou e lhe deu um grande nome. Exaltou e lhe deu poder e glória. Diante dele céus e terra se ajoelhem. Salve, ó Cristo obediente, salve, ó amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu:
não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: eu falei às claras, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse um malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: este não,
mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos ainda mandou escrever em hebraico e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então, o letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus.
Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara, uma esponja embebida de vinagre, e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação da Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu.
Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, celebramos nesta tarde o segundo dia do nosso tríduo pascal. E hoje, na Sexta-feira Santa, o único dia do ano que nós não celebramos a Eucaristia, mas celebramos esse ofício da tarde da paixão do Senhor. Somos convidados, de acordo com o conteúdo todo da liturgia, a contemplar o Senhor na sua paixão e morte, na sua paixão e entrega da sua vida para a nossa salvação. Por isso, a Sexta-feira Santa, ela é marcada pelo silêncio, pelo recolhimento, pela meditação, pela contemplação, a fim de que nós possamos, de fato, contemplar a vida do nosso Salvador, que é entregue na cruz. A primeira leitura que nós proclamamos na liturgia de hoje, do profeta Isaías, descreve esta figura do servo sofredor, que é agredido, é esbofeteado e carrega consigo as marcas da violência, carrega consigo as marcas semelhantes à da paixão do Senhor. E este servo sofredor é visto na liturgia como o próprio Cristo Jesus. E o seu sofrimento não é em vão. O seu sofrimento não tem outro sentido a não ser de que ele é o preço da nossa paz, como diz o texto do profeta Isaías, e as suas feridas, o preço da nossa cura. Contemplar o Cristo crucificado na cruz é contemplar também a causa da nossa alegria, porque do seu peito aberto, quando corre a água e o sangue, os padres da igreja desde o início viram ali o símbolo do batismo e o símbolo da Eucaristia, os símbolos do nascimento da igreja. Ao contemplar o Cristo Jesus, nós contemplamos o nosso nascimento. Jesus dá a sua vida para a nossa salvação, assume os nossos pecados e somos regenerados nele. Pela sua vida doada, nós somos elevados à dignidade de filhos e filhas pela entrega na sua paixão e morte.
contemplamos o nascimento da igreja, o nosso nascimento. Podemos, como discípulos do Senhor, celebrando este dia segundo no Tríduo Pascal, dia da paixão do Senhor, silenciar também no nosso coração, olhando as nossas faltas, olhando os nossos pecados, olhando os pecados da humanidade inteira, porque a paixão do Senhor se prolonga. Ela se prolonga na vida, na caminhada da humanidade. Ele continua sofrendo nos nossos irmãos e irmãs, mas Ele continua ainda e sempre com a sua misericórdia, com o seu perdão, nos trazendo a vida. Nós rezamos no início da celebração de hoje, reconhecendo primeiro que foi por nós que o Cristo derramou o seu sangue e instituiu o mistério da Páscoa. Mas pedimos que Ele se lembre sempre de suas misericórdias e nos santifique pela sua constante proteção. Contemplando o Senhor, com o nosso coração aberto também, nós colocamos toda a nossa confiança. Somos discípulos do Senhor, somos a igreja que caminha, contemplamos o nosso Cristo crucificado na sua vida doada, mas nessa certeza de que Ele conscientemente deu a sua vida para o nosso resgate, para a nossa salvação, para trazer vida e vida plena para todos nós. Celebrar a paixão do Senhor é celebrar a vida da igreja, é celebrar a esperança, é celebrar essa certeza de que Deus nos salva, de que Deus caminha conosco, que Deus deu a sua vida para salvar a humanidade inteira. Então, acompanhando as leituras, a paixão que nós ouvimos, a palavra de Deus proclamada nesta primeira parte da nossa celebração, nós avivamos o nosso coração, nós irrigamos o nosso coração com a palavra de Deus e alegramos o nosso coração. Não ficamos na tristeza, não ficamos no sofrimento, não ficamos na paixão. Nós nos alegramos pela certeza de que esse sofrimento não é em vão, mas ele é para a nossa salvação, para o nosso bem, para a nossa felicidade. Mas nós silenciamos, porque o nosso silêncio se encontra com o silêncio de Deus, com o silêncio do Pai, que contempla também o Filho na cruz, que contempla o Filho que doou a sua vida e como que nos pergunta: o que mais eu poderia ter feito? O que mais eu poderia ter oferecido a vocês? Jesus é o Filho doado, é o rosto da misericórdia do Pai, é o rosto do amor de Deus. E contemplá-lo na cruz é contemplá-lo como fonte do amor, como fonte da misericórdia, como fonte de vida nova para todos nós. Que nós, como igreja, como discípulos missionários do Senhor, possamos testemunhar sempre mais essa vida que brota de Deus através do Cristo Jesus. Essa vida que deve ser anunciada para todos os povos e nações. Essa vida que deve palpitar no coração de cada um de nós, das nossas famílias, das nossas comunidades, e sermos o sinal vivo de Deus no mundo pelo nosso testemunho. Somos a igreja do Senhor, somos a igreja daquele que deu a sua vida para que também nós tenhamos vida e vida em abundância. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
Este é o momento da oração universal. Você que está em casa, que nos acompanha nesta celebração do ofício da Paixão do Senhor, una o seu coração ao coração de todos os homens e mulheres espalhados pelo mundo inteiro, nesta grande oração que fazemos como irmãos e irmãs que somos em torno de Deus, Pai de toda a família humana. Pela Santa Igreja, oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo clero e pelos leigos, oremos pelo nosso bispo Sérgio, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Pelos catecúmenos, oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus Todo-Poderoso, Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade
unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Pelos que não creem no Cristo. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem em Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade. Fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Pelos poderes públicos. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Pelos que padecem a pandemia da Covid-19, oremos ao Deus da vida, salvação do seu povo, para que sejam consolados os que sofrem com a doença e a morte, provocadas pela pandemia do novo coronavírus. Fortalecidos os que heroicamente têm cuidado dos enfermos e inspirados os que se dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz. Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, força na fraqueza e consolo nas lágrimas, compadecei-vos do vosso povo que padece sob a pandemia, para que encontre finalmente alívio na vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que sofrem provações,
Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Adoração de Cristo na cruz. Honrando a cruz, adoramos o Senhor e agradecemos o seu amor pela humanidade. Lembremos os que carregam a cruz da miséria, do desemprego, do sofrimento e do abandono. Unamo-nos neste momento ao Cristo na sua cruz, cruz que nos liberta, cruz que nos indica o caminho da Páscoa. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Povo meu que te fiz eu, dizem que te contristei, porque a morte me entregaste, o que foi que te faltei?
Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelavas, entregavas o teu rei. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te abri o mar vermelho, me rasgaste o coração. A Pilatos me levaste, eu te levei pela mão. Só na cruz tu me exaltaste, quando em tudo eu te exaltei. Que mais podia ter feito, em que foi que eu te faltei? Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Nós iniciamos agora a terceira parte da nossa celebração, que é o momento da comunhão. E nós começamos com a oração que dá início ao rito da comunhão, que é a oração do Pai Nosso. Convidamos a todos aqueles que estão nos acompanhando das suas casas, para agora juntos rezarmos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo, o vosso sangue que eu vou receber não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade seja um sustento e remédio para a vida. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Permanecei em meu amor e segui meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. E chegando a minha Páscoa, vos amei até o fim. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado.
A nossa liturgia de hoje é marcada por um grande silêncio. Vamos agora nos recolher um instante mais em silêncio. Vamos contemplar o Cristo na cruz, não como uma imagem vazia e solta de sofrimento e dor, mas como uma imagem de amor. Um Deus que ama, um Deus que assume a nossa condição, um Deus que compartilha a nossa história, do sofrimento à vida, o sofrimento como passagem, o sofrimento como caminho para uma vida que se renova. Guardemos um momento de silêncio e rezemos de todo o coração, do fundo do nosso coração. A liturgia de hoje nos faz olhar o mundo inteiro com a palavra de Deus, com as orações que fizemos, com a comunhão. Acolhemos no coração a humanidade inteira, lembrando Jesus que abre seus braços no amor para acolher o universo inteiro. Sintamo-nos acolhidos e acolhamos também esse Deus, acolhamos os nossos irmãos, se não fisicamente nesses dias, afetiva e espiritualmente. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Nossa celebração termina após a oração sobre o povo em silêncio. Ela começou em silêncio e termina em silêncio. O dia de hoje é marcado por esse aspecto, essa atitude na liturgia e que requer também essa atitude nossa ao longo de toda a Sexta-feira Santa, o silêncio e o recolhimento. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.